Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre pools de liquidez. Então se tu aí do outro lado já ouviu falar em pools, né, mas não sabe muito bem como funciona, já ouviu falar que é uma renda passiva aí que existe no mercado cripto e tudo mais, fica comigo até o final desse vídeo que hoje tu vai entender tudo sobre pools de liquidez e ainda vai sair daqui já sabendo como montar a sua pool e colocar aí os seus ativos para render mais ativos ainda dentro dessas pools de liquidez, tá certo? Então a única coisa que eu peço em troca aí do outro lado é que tu deixe o joinha aqui pra gente, assim vai fazer com que esse vídeo, né, chegue no maior número de pessoas aí, e também se inscreve no canal, né, ativa o sininho aí, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com vídeo novo, então se tu tiver com a inscrição aqui ativada, tu vai receber em primeira mão aí sempre os nossos vídeos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos cair para dentro do vídeo aqui, que hoje a gente vai entender tudo sobre pools de liquidez. Chegamos aqui no nosso primeiro slide, né, pool de liquidez, como funciona e como, né, que você ganha com as suas criptomoedas, beleza? Então, já pensou em ganhar dinheiro emprestando suas criptos, sem precisar vender nada do que você já tem? Então, com as pools de liquidez, isso é possível e a gente vai entender tudo a partir de agora. Então, o que é uma pool de liquidez, né? Então, a pool de liquidez nada mais é, né, do que um fundo coletivo, né, onde as pessoas colocam as suas criptomoedas ali. Por isso que o nome é piscina, né, que é como se fosse uma piscina de liquidez, onde as pessoas depositam as criptomoedas ali dentro, né? E essas criptomoedas que são depositadas ali dentro dessa piscina, elas ficam disponíveis, né, para as pessoas fazerem swaps, né, trocas. Então, toda vez que você for lá numa Uniswap, numa Raydium, numa PancakeSwap, né, qualquer uma dessas DEX aí, por trás disso tem uma pool de liquidez que é quem está dando liquidez para que aqueles swaps eles possam acontecer. Então, toda vez que alguém vai lá, né, fazer um swap, vai trocar uma moeda por outra lá dentro daquele aplicativo, da Uniswap, por exemplo, ela vai estar deixando ali uma taxinha e essa taxinha, ela vai ser dividida, né, entre o protocolo e a pool de liquidez. Então, é basicamente isso que como funciona, né, a pool de liquidez. Então, você coloca lá os seus tokens, né, e eles ficam lá para quem quiser ir lá trocar aquele token que você está oferecendo um pelo outro, você vai estar ali sempre fazendo a contraparte. Por exemplo, você tem em carteira aí o seu Ethereum e o USDT, né, você faz o quê? Você coloca o Ethereum e o USDT dentro dessa piscina, cada troca a pessoa que está fazendo a troca, né, vai pagar uma taxa, essa taxa vai ficar na pool e depois ela vai ser dividida pela quantidade de pessoas que estão naquela pool, por percentualmente, né, obviamente, conforme a quantidade de valor que a pessoa colocou lá dentro dessa pool. Então, essa taxa, né, ela é dividida entre os fornecedores. Então, a gente vai ver um exemplo ali depois, né, para ficar mais claro, e como é que funciona. Então, a pessoa vai fazer a troca ali, ela vai trocar um token pelo outro, você vai ter um percentual da pool geral, né, e a sua recompensa ela vai ser, né, percentual ao valor da pool geral. Então, eu tenho 10% do valor da pool geral. Eu vou receber 10% de todas as taxas que gerarem naquela pool principal ali, né, naquela pool geral. Então, como é que você ganha, né? Então, você recebe taxas, né, de transação proporcionais à sua participação. Então, como eu acabei de falar, né, você vai sempre receber um percentual daquilo que você depositar lá. Por exemplo, a gente tem uma pool lá de Ethereum USDT, né, que foi o exemplo que a gente deu anteriormente. E essa pool, ela tem lá, por exemplo, 100 mil dólares lá dentro dessa pool, certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai lá e vai depositar 10 mil dólares de Ethereum USDT, né? Vamos dizer que você colocasse, por exemplo, 5 mil dólares de cada, né? Deixando uma pool ali 50-50. Então, você vai ter 10% de todas as taxas da pool principal. Por quê? Porque a pool principal é de 100 mil dólares e você depositou 10 mil dólares. Então, 10 mil dólares é 10% de 100 mil dólares. Então, é assim que funciona. Você vai sempre receber percentualmente ao valor da pool principal. Então, uma coisa que a gente precisa sempre dar uma olhadinha quando a gente for montar, né? Então, buscar pools, né? Elas têm um valor travado baixo, né? Para que assim a gente consiga, né, ter um percentual maior de ganho. Então, o ideal da pool é sempre que ela tenha um alto volume, né, quando a gente for olhar para poder montar, e ela tenha um baixo TVL. Então, quanto maior o volume e menor TVL, melhor para nós, porque a gente vai estar recebendo mais percentualmente falando, né, sobre o valor total ali daquela pool, beleza? Outro ponto interessante também, né, é a questão que algumas DEX, elas oferecem tokens extra como recompensa. Então, por exemplo, se a gente for entrar hoje lá no site da Uniswap, na rede da Unichain, né, que é a própria rede da Uniswap, a Uniswap, ela dá em algumas pools, né, recompensas, por exemplo, no próprio token da Uni, né? Isso acontece bastante também lá na PancakeSwap, né, onde você é recompensado com o token da Cake, né, que é o próprio token lá da PancakeSwap. Então, tem muitas DEX que elas oferecem essas recompensas em algumas pools específicas, né, geralmente onde eles precisam mais demanda. Então, eles acabam oferecendo essas recompensas extras, né, para atrair mais usuários para utilizar aí essa pool, né, para depositar nessas pools específicas que eles determinam ali. Então, seguindo, a gente tem um exemplo prático, né? Então, a gente pode definir lá, por exemplo, o valor da taxa que a gente quer, né? Isso varia de 0,01 até 2%, por exemplo, se for uma pool na rede Solana, né? Onde a gente tem ali umas taxas um pouco maiores, geralmente até por se tratar de memes e tudo mais, né? Então, você consegue colocar uma taxa ali para receber muito maior do que pools tradicionais, né? Então, como eu expliquei anteriormente agora para vocês, né? Você tem, por exemplo, né, 10% da pool, então você vai receber 10% de todas as taxas que aquela pool principal ali gerar, beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo de como é que funciona, então, essa pool, né? Então, a gente vai
mostrar aqui para vocês o funcionamento. Então, aqui desse lado, né, eu tenho o Liquidity Provider, que seria quem? Somos nós que oferecemos a liquidez para a pool de liquidez. Aqui no meio, né, a gente tem aqui a pool principal. Então, nessa pool principal, a gente tem o quê? A gente tem aqui, por exemplo, 100 tokens A e 10 tokens B, certo? Então, o meu depósito aqui, ó, vai ser, por exemplo, de 10 token A e vamos dizer que 1 token B. Então, eu vou ter 10% dessa pool principal, certo? Como eu expliquei para vocês anteriormente lá do percentual. E aí, aqui do outro lado, eu tenho quem? Aqui desse lado, eu tenho a pessoa que vai lá na DEX e vai querer trocar um token pelo outro. Então, ela vai vir aqui e ela vai querer utilizar essa minha pool, né? Ela vai querer utilizar a pool principal aqui para fazer a troca dela. E ela quer fazer o quê? Ela quer input, né? Ela quer entrar com 10 token A e ela quer sair, né, output com um token B. Por quê? Porque a gente viu aqui que, né, a pool ela está dividida 50-50. Então, 100 tokens A é a mesma coisa que 10 tokens B. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai vir ali querer trocar um pelo outro. Então, como eu sou sempre a contraparte da pool, eu vou fazer o quê? Eu vou entregar para ela um token B, que é desse daqui, e vou pegar 10 tokens A. Então, eu vou acabar ficando aqui, né, com 110 tokens A e vou ficar com 9 tokens B. Então, é assim que a pool ela vai, né, se regulando conforme oferta e demanda. Então, quanto mais gente tiver aqui, por exemplo, querendo trocar o token A pelo token B, a pool ela vai se equilibrando, né, ela vai se rebalanceando, aumentando o token A e diminuindo o token B. Então, isso é uma coisa sempre importante da gente saber, né, que quando a gente montar a pool, a gente precisa ter essa ideia de que a gente pode sair 100% com qualquer um desses dois tokens que a gente for fornecer aqui de liquidez. Então, ele vai fazer isso, né? Vai trocar aqui os 10 token A pelo 1 token B, e ele vai fazer o quê? Ele vai deixar aqui, ó, essa taxinha aqui, ó, de 0,3%, que vai ir para a pool principal, e aí depois, como eu tenho 10% de toda essa pool, eu vou receber aqui 10%, né? 10% do valor total que essa pool arrecadar. Mas como é que funciona isso, Rob? Tu vai recebendo como isso? Cara, isso aqui tu vai recebendo conforme vai acontecendo as coisas ali dentro da própria rede, né? Dependendo da rede que for, tu vai recebendo a cada transação. Então, é praticamente automático. Tu colocou lá tua pool de liquidez, tu já vai ver aos pouquinhos lá, né? Os centavos de dólar ali entrando como recompensa da tua pool, porque sempre vai ter gente ali dentro trocando um token pelo outro, e se tu tá fornecendo liquidez ali, tu vai estar sempre, né, recebendo aí essas taxinhas por estar ali, entre aspas, né, emprestando os teus ativos para essas trocas. Então, isso é uma coisa que tu vai estar sempre recebendo ali. Tem muita gente que até chama, né, de renda passiva do mundo DeFi. Eu já acho um pouco exagerado, por quê? Porque renda passiva tu precisa colocar um ativo, né, e tu não precisa mais olhar para ele, né? O nome já diz, renda passiva. Tu não precisa movimentar, tu só pela ideia geral, né, de renda passiva, só precisaria colocar lá os tokens e aguardar. Isso funciona muito bem quando se fala em stake, por exemplo, né? Aí sim, aí tu coloca lá o teu Ethereum travado, por exemplo, e tu esquece ele lá e ele vai estar sempre gerando juros. Isso a gente pode considerar uma renda passiva. Agora, a pool de liquidez, mesmo que for um range grande, né, um range mais largo e for com ativos bons, tu vai ter que movimentar ela uma vez a cada mês, a cada 2, 3 meses, às vezes. Então, eu já não considero renda passiva, eu considero uma renda ativa. Por quê? Porque tu vai precisar mexer aqui, né? Tu vai precisar movimentar ela, muitas vezes, né, rebalancear a tua pool, remontar ela ou alguma coisa do tipo. Então, para mim, não funciona como renda passiva, né? Para mim funciona como uma renda ativa. Mas ela funciona muito bem, né? E a gente tendo tokens aqui, a gente vai ganhar taxa por isso, né? Mas óbvio que tem alguns poréns que a gente vai vendo aí depois, né, no decorrer aqui dos slides também, para a gente poder entender quais são os prós e contras, como eu sempre gosto de fazer em qualquer vídeo que eu trago aqui para vocês. Chegamos então aqui na parte dos riscos, né? Porque como a gente sempre fala, eu gosto de trazer sempre os prós e contras, porque é muito fácil vir aqui trazer alguma coisa e só falar coisas positivas ou só falar coisas negativas. Então a gente sempre tem que fazer esse contrabalanço, né, do positivo e negativo de tudo que a gente estiver estudando e verificando aqui dentro do mundo da Web3, beleza? Então quais são os riscos, né, que as pools de liquidez elas trazem para quem for fornecer a liquidez. Então a gente tem a questão do impermanent loss, né, que é o quê? É a variação de preço das moedas. Como é que é isso, Rob? Como é que funciona? O que é impermanent loss? Permanent loss é, por exemplo, você ali fornecer um par, que nem a gente mostrou no exemplo, né, que a gente tem Ethereum e o USDT. E aí o que acontece? Você forneceu o Ethereum e o USDT lá, beleza? Beleza. Aí o Ethereum, ele saiu de $1.300, como ele estava anteriormente, e ele foi parar em 3.800, por exemplo. Então, toda essa subida de 1.300 até 3.800, a tua pool, ela fez o quê? Ela foi vendendo esse teu Ethereum, né, e ficando toda em dólar, em USDT. Então, como é que funciona o Impermanent Loss? O Impermanent Loss, ele funciona assim. Se por acaso o valor que tu tem na pool, ele é menor do que o valor que tu teria
em carteira, se tivesse deixado aqueles dois ativos parados em carteira, isso significa que tu está levando um IL, né, um impermanent loss. Então tu está tendo um prejuízo por ter montado aquela pool. Esse é um exemplo, por exemplo, que eu dei para vocês, de, por exemplo, tu montou uma pool de liquidez com o preço mínimo em 1.300, por exemplo, e o preço máximo em 13.500, vamos dizer, né? Tu botou um range mais largo ali, já para poder se prevenir, vamos dizer assim. E aí, essa tua pool, ela subiu e ela passou, porque o Ethereum ele foi a $3.800. Então, tu saiu da faixa $300 para cima, e isso fez o quê? Fez com que tu ficasse 100% em USDT. Então, tu vai ter levado ali um IL, por quê? Porque se tu tivesse deixado aquele teu Ethereum que tu tinha parado em carteira, ele ia estar valendo muito mais hoje do que o valor que tu vendeu ele na pool. Então, o que pode acontecer? Pode ser que as taxas que tu tenha recebido, quando, né, foi subindo a pool ali e foi vendendo, ela pode, né, bater ou até ultrapassar o valor do teu IL. Ou não, e aí tu vai ter uma perda impermanente, né, que é o que significa o IL. Então, sempre tu precisa fazer esses cálculos, tá? E isso é uma coisa que tu precisa aprender também com o momento de mercado. Por quê? Porque, por exemplo, agora em momento de alta de mercado, eu não, para mim não faz sentido sair montando pool de liquidez com dólar agora. Por quê? Justamente por isso. A gente pode ver essas subidas, né, estratosféricas de preço das altcoins, né, das moedas menores, e aí eu vou estar perdendo essa subida da moeda que eu tenho, que muitas vezes ela vai se valorizar muito mais do que eu botar ela numa pool com dólar e sair vendendo e ficar só com dólar depois. Por quê? Porque mesmo que ela saia para cima, depois, e eu quiser remontar ela, né, para tentar recuperar aqueles meus tokens que eu coloquei ali, né, na pool de liquidez de volta, quem é que me garante que ela vai voltar logo para minha faixa para mim poder recuperar esses tokens, né? Possivelmente, talvez ela só volte no próximo bear market. Então eu vou ficar ali perdendo dinheiro, né? Porque eu vou ter trocado os meus Ethereum por dólar, e aí para mim recuperar os Ethereum que eu tinha antes, né, que eu vendi ali na pool, talvez eu vou ter que esperar o mercado de baixa de novo para poder recuperar o número de tokens que eu tinha. Então, tem muitas estratégias, tá, que precisam ser analisadas quando a gente for montar uma pool de liquidez. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo para vocês no passo a passo, mostrando como é que a gente monta do zero uma pool, né, como é que a gente escolhe o par, como é que a gente monta lá dentro da Uniswap. A gente consegue fazer com poucos valores, quanto é que a gente precisa para fazer, né, essa pool de liquidez. Deixa aqui nos comentários, caso vocês queiram, né, que eu faça esse vídeo, que daí no próximo vídeo eu já pego e já faço um modelo assim, para mostrar para vocês no passo a passo como é que a gente escolhe, né, um par, como é que a gente monta uma pool, se a gente consegue fazer com pouco dinheiro ou não. Eu posso fazer um exemplo para vocês com pouquíssimo dinheiro, né, para mostrar que é possível fazer com bem pouco dinheiro, que a gente não precisa de cifras aí gigantes, né, para poder montar uma pool de liquidez. Então, se vocês querem, deixem aqui embaixo que eu vou ver os comentários e talvez no próximo vídeo eu já traga esse vídeo para vocês montando uma pool do zero no passo a passo. Esse é o primeiro risco, né? O risco mais falado é o de impermanent loss. E outra coisa, por que que ele se chama impermanent loss? Porque, como o nome já diz, é uma perda impermanente. Então, o que acontece? Você vai ter o prejuízo só se você fechar essa pool e sair, por exemplo, ali, que nem no exemplo que eu dei para vocês, 100% em dólar. Por quê? Porque se tu aguardar, por exemplo, o Ethereum voltar, né, para a faixa de preço que tu tinha estipulado, provavelmente tu vai estar recuperando ali os Ethereums que tu tinha colocado, né, na pool de liquidez. Óbvio que não é tão simples assim, que nem eu tô falando, né, precisa fazer um estudo um pouco mais aprofundado, né, sobre isso, mas basicamente é assim que funciona. O nome impermanent loss, ele se refere à perda impermanente. Ela vai se tornar uma perda permanente assim que tu fechar a pool e vender, por exemplo, aquele ativo, ou segurar ali 100% do dólar, ou pior ainda. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês do Ethereum USDC. A pool saiu toda para cima, né? E aí tu saiu 100% em dólar. E aí tu vai querer fazer o quê muitas vezes? Vai querer recomprar o Ethereum que tu tinha para voltar para a mesma quantidade que tu tinha antes. Só que aí tu vai estar tomando prejuízo duas vezes. Primeiro por ter vendido o teu Ethereum, né? Por menos do que tu poderia ter vendido depois se tu tivesse segurado ele em carteira para vender no momento mais propício de mercado, e agora tu vai estar comprando com um preço médio muito maior do que o que tu tinha. Então, sempre tem que ter esse cuidado, né? Sempre que fechar uma pool, por exemplo, que nem esse modelo que eu mostrei do USDT Ethereum, e a pool sair 100% em USDT, não recomprar o ativo que tu tinha anteriormente, porque tu vai estar pagando mais caro, tu vai ter menos ativos e tu vai estar perdendo dinheiro por ter vendido na pool ali, transformando o impermanent loss num permanente loss, né? Numa perda permanente mesmo. Beleza? Então, seguimos aqui. Outro tipo de risco que se tem, né, é a questão do hack do smart contract. Então, as pools elas funcionam com contratos inteligentes, né? Então, o contrato ele pode ser hackeado. É muito difícil de acontecer, tá? Até hoje, nas principais DEX aí, né, as principais corretoras descentralizadas, a gente nunca viu nada parecido, né, de hack de smart contract em valores aí relevantes, né, dentro das principais corretoras descentralizadas, mas é um risco que se tem, né? E a gente precisa saber que ele existe para se caso aconteça, a gente esteja ciente de que ele existe, né? E depois a gente tem a questão dos projetos scan, né? Muitas vezes a gente vai montar ali uma pool de liquidez com uma meme coin, né? Algum token novo, um projeto, né? Que ele foi recém-lançado e pode ser que seja um projeto scan, né? E esse pessoal eles
despejem aí na tua cabeça e tu acabe ficando 100% com esse token que depois ele não vai valer nada, né? Então é sempre uma atenção que precisa se ter quando for montar uma pool, os tipos de token que tu vai montar, né? O ideal de tu montar uma pool de liquidez é sempre buscar um par bom, né? Que são tokens já mais consolidados, são tokens que tu quer levar para um mais longo prazo, que tu quer levar esses tokens, né, para um hold de tempo maior, então que tu não se importa se por acaso tu ficar 100% num ou 100% no outro, né? Que é basicamente o que a pool ela vai te oferecer. Ela pode te deixar 100% num token ou 100% no outro. Então, sempre pensa, se caso acontecer de ficar 100% nesse token, para mim vai ser tranquilo? Eu vou ter problemas caso isso acontecer? Então, sempre faça essa pergunta antes de montar uma pool, antes de escolher um par, para saber se aí do outro lado tu vai ter estômago caso tu ficar 100% em alguma daquelas duas moedas que tu tá fornecendo liquidez, beleza? Como é que eu começo, né, a montar aí a minha primeira pool, por exemplo, se caso você nunca montou. Então você escolhe uma DEX confiável, né, por exemplo, a Uniswap, a Pancake, né, a Raydium, a Meteora, né, se for na Solana, por exemplo. Você tem, né, duas moedas, você precisa escolher duas moedas para montar o par daquela pool que você vai fornecer liquidez. Então, por exemplo, naquele exemplo que a gente deu ali, o USDT, Ethereum. Então escolha o par e aí você vai fornecer liquidez e acompanhar os seus ganhos. Obviamente não é tão simples assim, né? Aqui eu dei um passo a passo básico, né, prático, de como que funciona, mas tem muitas outras nuances aí na hora de tu escolher um par, né, na hora de tu fornecer a liquidez, quais tokens que tu vai usar, quais que são relevantes para ti ou não, né, como eu falei agora, a recém, né, ter sempre aquela ideia de, se sair 100% num token tá tranquilo para mim, se sair 100% no outro também tá tranquilo, sempre se fazer essa pergunta para poder montar aí da melhor maneira possível, né, e depois não ter dor de cabeça em ter que ficar com um token que é ruim na mão por ter montado às pressas, né, sem se perguntar se aquilo ali era alguma coisa que era relevante para ti ou não, né, que tu não iria se importar caso ficasse 100% com esse token aí. Tá certo? Então, galera, seria basicamente isso, né? Eu dei aqui uma visão geral de pool, né? Eu sei que se fosse falar a fundo disso, né? A gente passaria aqui mais de horas conversando, né? Porque são cheias de nuances, né? A questão de montar uma pool de liquidez e tudo mais. Mas aqui eu quis passar um basicão, né? Para quem está começando a entender o que que é pool, como é que funciona, né? Para poder ter um entendimento básico, pelo menos, né? De como é que funciona, de como é que se monta uma pool, de como é que funciona a troca, né? Ali, como é que tu recebe taxas por estar fornecendo essa liquidez. Então, acho que os pontos principais aí, pelo menos, né? Teóricos, vamos dizer assim, né? Mais didáticos, eu consegui passar aqui. Até porque eu não gosto de fazer vídeos muito longos, né? Eu sei que o pessoal aí do outro lado costuma não assistir vídeos que são um pouco mais longos, então eu tento fazer um vídeo um pouco mais compacto, com a maior quantidade de informações possíveis dentro desse tempo, para que vocês possam assistir aí e estudar da melhor maneira possível, né? E sempre estar atualizados aí de tudo que a gente oferece aqui para vocês, beleza? Então deixa aqui para finalizar uma pergunta, né? Você já tentou montar uma pool de liquidez alguma vez? Me conta aqui nos comentários, que eu quero saber se você já tentou, o que você achou, ou se você já recebe algumas taxas aí com suas pools montadas. Também deixa aqui embaixo, né? Qual é o par que tu montou, como é que tá o desempenho dessa pool, pra gente ir trocando essa ideia aqui embaixo também, beleza? Então, tu curtiu esse vídeo? Agregou alguma coisa aí pra ti aí do outro lado? Deixa aquele likezinho pra gente. Sempre ajuda bastante a gente, né, fazer com que esse vídeo ele possa ser entregue para um maior número de pessoas aí. Compartilha com aquele teu amigo que também te perguntou já esses dias aí o que que era pool de liquidez, tu não sabia muito bem para explicar para ele. Manda esse vídeo para ele que ele vai entender tudo agora sobre pool de liquidez. E se inscreve no canal, ativa o sininho aí que toda segunda, quarta e sexta a gente passa aqui com essa quantidade de informações aqui que vocês estão vendo no canal. Então, para se manterem atualizados, né, para estudarem aí tudo sobre cripto, ativa o sininho aqui, vocês vão receber a atualização aí, né, do nosso envio de vídeo toda segunda, quarta e sexta. Tá certo? Então, por hoje eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.